capítulo número 13, do versículo de número 25 em diante. Nós vamos ler 2 versículos do capítulo 14 também. Então nós vamos ler a partir do verso 25 do livro de Números, capítulo 13, que diz assim: Ao final de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e lhe mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: Subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos seus olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. E então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Pai, em nome de Jesus, essa palavra relata para nós algo muito importante e especial, que foi a conquista da terra prometida, e nós queremos aprender nesta noite com esse episódio que antecedeu essa conquista. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações de forma muito especial, direta e objetiva, para que possamos aprender com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado. Leva a cativa a obediência do Senhor, a nossa mente, o nosso coração, o entendimento, para que tudo que for ministrado aqui seja para a glória do Teu nome, e sabemos que a palavra não retornará vazia para o Senhor, ela tem um propósito, e nesse propósito ela prosperará nessa noite. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A importância da visão de Deus para o futuro da nossa família. Esse é o tema da mensagem dessa noite. A importância da visão de Deus para o futuro da nossa família. Você conhece tão bem essa passagem, esse texto, assim como eu, mas nós sabemos, se você pegar o livro de Números, você vai observar que o livro de Números é um livro muito interessante, muito importante, e apesar de algumas pessoas acharem esse livro um pouco enjoado, muito chato, mas ele tem muito ensinamento para nós, porque é um livro que registra o nome de pessoas que foram influentes na história do povo de Deus. Todas essas pessoas, esses nomes que nós lemos aqui, foram pessoas influentes de uma certa forma com relação à história do povo de Deus. Porque esse livro ele conta os erros, mas ele também conta os acertos do povo de Deus. E a gente aprende muito com isso. Principalmente com relação a acertos e erros, isso pode trazer para nós uma perspectiva bem grande. E o livro que nós estamos vendo, né, de Números, nós podemos observar, se você fizer uma leitura dele, específica dele, você vai ver que em determinado momento Deus usa a vara, e em outro determinado momento Deus usa um cajado para ensinar e para guiar e conduzir o povo no deserto. Nós vamos observar sobre isso. A primeira geração
ela, que foi determinada para a terra prometida, ela perdeu a oportunidade. A visão faltou. A falta de fé também não existia. E abriu margem para a descrença e, consequentemente, para a desobediência. E essa geração sofreu a punição com a vara. Já a segunda geração chegou lá. Foi guiada pelas claras orientações, instruções, a direção que Deus dava aos seus líderes. Então, nós entendemos que aí foi a condução do cajado, para que o povo chegasse a obter o resultado. E algo interessante que aconteceu naquela época, e que acontece hoje também, é que parece haver uma disputa para desacreditar o que Deus prometeu para o homem. Se nós pararmos para analisar o contexto, o texto, não só desse episódio, mas como de outros, nós podemos observar que parece existir uma guerra entre o homem e Deus. Aquilo que Deus prometeu, existe uma turma forte querendo desacreditar aquilo que Deus prometeu na sua vida. Nós ouvimos agora há pouco aqui o testemunho da Jalira, e aí exatamente é esse ponto que nós enfrentamos. Nós falamos hoje isso na escola dominical, na nossa classe, falando também sobre isso. Então, existe uma palavra que Deus libera para nós. Existe uma promessa de Deus para nós. Mas existe uma turma querendo desacreditar. Não, não é assim. E se nós não tivermos a visão de Deus bem definida com aquilo que Ele prometeu para a nossa vida, você acaba dando crédito a essas pessoas ao invés de dar crédito àquilo que Deus prometeu. Nós vimos aqui o Ricardo Brito também dando um testemunho do que uma palavra que Deus deu a ele há 7 anos atrás. E eu creio que não foi somente uma, mas talvez mais pessoas que devem ter chegado para ele e falando com ele: ei, cara, você é bobo. Você não vai viver essa promessa. Não é dessa maneira, não é assim que as coisas funcionam. Eu quero dizer para você uma coisa logo na introdução da mensagem de hoje. A minha família, a sua família, depende da visão que nós temos sobre o que Deus prometeu para nós. Principalmente você que é responsável, você que é o chefe da sua casa, da sua família. Nós somos responsáveis direto daquilo que Deus prometeu para a nossa casa, para a nossa família. A visão que nós temos dessa palavra, dessa promessa, pode fazer uma grande diferença na vida da nossa família. E nós temos que tomar cuidado para não comprometermos a visão da bênção de Deus para nós. Eu tenho certeza no meu coração que todos nós que estamos aqui temos uma promessa de Deus. Amém? Temos uma palavra que arde no nosso coração em uma determinada direção. Talvez não seja a mesma que arda no meu coração, seja que arda no coração da irmã Geralda, do irmão Ricardo, da Jalira, do André, do irmão Bombinha, Coronel, enfim. Podemos ter promessas diferenciadas, mas são promessas que foram liberadas e dadas por Deus. E nós precisamos ter muito cuidado com isso para não comprometermos essa promessa e essa palavra. Nesse texto que a gente acabou de ler aqui, e dentro de todo o contexto, a gente observa uma coisa muito interessante. Todo esse povo estava vivendo uma situação muito comprometedora. Eles estavam numa cidade chamada Cádiz Barneia. Cidade bem pertinho, muito próxima daquele lugar onde Deus havia prometido: olha, eu vou tirar o povo da escravidão do Egito e vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. E Deus fez o que Ele prometeu. Se nós formos retroceder, você conhece a história, né? Lá, o que Deus fez
para tirar o seu povo daquela terra do Egito, que eles estavam lá como escravos, para levá-los em direção a uma terra que havia prometido, você vai lembrar de todos os milagres, de todas as situações, de todos os livramentos que Deus deu, e das promessas que foram ditas e foram cumpridas até o presente momento. Então eles estão lá em Cades Barneia, num lugar muito próximo da terra prometida, e eles começam a viver uma situação muito, muito comprometedora. Eles estavam pertinho do objetivo que Deus havia dado. E a ação insensata de alguns líderes, pessoas que foram levantadas por Deus para liderar o povo, mas a ação insensata desses líderes fez com que eles vagassem e até morressem em 40 anos no deserto. Se nós pararmos para analisar, dá vontade de chorar, de ver uma nação gigantesca que era a nação de Deus, naquela ocasião que estava tomando posse da promessa que Deus havia falado: eu vou libertar vocês. Deus, quando chama Moisés, ele fala: eu ouvi o clamor do meu povo e vou libertar esse povo, depois de 400 anos de escravidão. E estão vendo as coisas acontecendo, vivendo a alegria daquela bênção, e chega num determinado momento, como eu disse, que dá vontade de chorar, que tudo aquilo que eles já haviam presenciado e vendo Deus fazer, eles, por uma atitude insensata, eles colocam tudo a perder. E essa ação causou a morte de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. E é isso que dá vontade de chorar ainda mais. Pessoas que estavam ali prontas para desfrutar da bênção, estavam a poucos metros, vamos dizer assim, quilômetros da terra que havia sido prometida por Deus, e por essa atitude insensata, esse povo de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas morrem no deserto num período de 40 anos. E esse episódio serve de alerta para nós. Nós devemos levar a sério a vontade de Deus para a nossa família. Devemos levar a sério a vontade de Deus para a nossa vida. Deus não brinca com as promessas que Ele faz. E nós observamos que muitos estão próximos, ou estiveram próximos de receber a bênção, e por uma atitude insensata, perderam. Ou se distanciaram ainda mais dela. Nós observamos isso aqui. Eles estavam pertinho da bênção e por essa atitude insensata perderam aquilo que Deus havia prometido. Eu preciso acreditar. Eu preciso ter a visão de Deus, pois não posso possuir nada que Deus prometeu se não for gerado no meu coração pela fé, acreditando que Ele vai cumprir. A fé vai fazer a grande diferença, muita diferença. Uma coisa que me chama a atenção, diante do contexto desse texto, é que foi o próprio povo que pediu a Moisés para enviar espias naquela terra. Foi o próprio povo. Amados, a gente começa a analisar alguns detalhes. O capítulo 1 de Deuteronômio, versículo 22, está lá. Então todos vós, o chegaste a mim, isso é Moisés falando, mandemos homens diante de nós para que nos espiem a terra e de volta nos ensine o caminho para o qual devemos subir e as cidades que devemos ir. Então foi o próprio povo que pediu a Moisés: olha, Moisés, manda o pessoal lá para poder olhar. Eles vão lá olhar a terra e eles vão voltar e vão ensinar para nós o caminho. Mas vamos falar a verdade. Você acha que teria necessidade de ir lá e espiar a terra? Por que não tinha necessidade de ir? Porque Deus havia prometido que é uma terra que mana leite e mel. Pronto! Concorda comigo? Precisava ir lá? Não precisava. Mas é aquele negócio, né? O ser humano, ele é curioso. E às vezes a curiosidade mata. E aqui matou mesmo. Aí Deus orientou Moisés.
Separa 12 homens aí da sua confiança, um de cada tribo. Mandou separar 12 homens da confiança de Moisés. Presta bem atenção como é que a história fica mais complicada ainda. Essa decisão de ir lá ver a terra, mas eu creio que isso aí foi um passo de incredulidade. Não tinha necessidade de ir. Era só acreditar e confiar que Deus havia falado e pronto. Isso foi incredulidade. Mas Deus permitiu. Porque Deus tinha um propósito. Eu vou ensinar esse povo. Tem algo que é chamado vontade permissiva de Deus. E foi a vontade permissiva de Deus aqui. O povo falou tanto. Então vai. Aí separa, deu até instrução para Moisés, separa. Existe maneira fácil, existe maneira difícil de aprender a crer. E aqui a gente está vendo nessa história, no desenrolar dela, que esse povo aprendeu da maneira difícil a acreditar naquilo que Deus havia prometido. E nós vamos observar algumas coisas. O que os espias viram lá não foi nada diferente do que Deus havia falado. E mesmo com a constatação de que Deus havia falado, isso não foi suficiente. Pelo menos para esses 10 espias. Presta bem atenção comigo num raciocínio lógico também. Deus havia prometido que a terra mana leite e mel. Seria a benção. Eles já tinham visto a terra prometida? Não. Mas eles estavam acreditando. Tanto é que eles acreditaram que eles enfrentaram, saíram e foram. E quando esses espias chegaram lá, eles viram com os olhos naturais aquilo que os olhos da fé já estavam vendo. Mas é mana leite, mel, terra bacana. E a gente às vezes faz igual esses espias. Estamos diante daquilo que Deus prometeu. A promessa está ali, na sua frente, e vamos só possuir. Mas aí você começa a olhar em volta. Mas aqui só tem gigante. Os amorreus estão ali. Os filhos de Anak estão aqui. Isso tudo cercado. Isso não vai dar nós não, vai dar ruim. Aí quanto mais as pessoas falam sobre isso, vai avançando a descrença, a incredulidade. E aí eles chegam e eles conversam com Moisés e com todo o povo. Porque se você for olhar humanamente falando, a inspeção de um lugar que você não conhece, numa estratégia de guerra, é muito importante, é muito bacana você ir lá e fazer uma vistoria na terra para poder traçar alguns ataques, ou, enfim, algum planejamento para isso. A ideia até é uma boa ideia, mas olhando pelo lado espiritual, isso foi um fracasso. Na visão humana, isso poderia ter tido um sucesso, mas na visão espiritual isso foi um fracasso, porque eles colocaram a incredulidade no lugar da crença que deveriam ter naquilo que Deus prometeu. Então, espiritualmente falando, foi de fato um fracasso. No livro de Números, capítulo 13, que a gente leu aí, do versículo 4 até o 16, você vai ver ali que tem o nome dos 12 espias que foram fazer essa inspeção. Pergunto para você, qual o nome dos 12 espias? Você consegue lembrar o nome dos 12? Você vai lembrar o nome de 2. De qual que você lembra? Josué e Caleb. E os outros 10? Não vai lembrar, né? Nem eu. Mas aí na Bíblia está lá dizendo lá direitinho, da tribo de Rúben, está lá, Samua, filho de Zacura. Aí vai, não vou ler esses nomes não, que não interessa. Mas ali está dizendo o nome dos 12. Mas nós só lembramos o nome de 2, que é Josué e Caleb. Mas esses 10 são muito importantes, porque por causa desses 10, 2,5 milhões de pessoas morreram.
irresponsabilidade de não dar atenção à voz de Deus. Esses 10 são muito importantes porque eles não deram a importância devida à promessa de Deus. Isso acontece quando se perde a visão de Deus para a nossa vida. Quando se perde a visão de Deus para a nossa vida, isso gera irresponsabilidade. A nossa visão é importante, muito importante para a nossa família. E eu creio que Deus está chamando a cada um de nós aqui hoje para fazermos história na nossa família. Mas fazermos história da maneira certa. Não para matar a nossa família, mas para salvar a nossa família. Josué e Caleb são lembrados pelos relatórios de sucesso que eles deram. E eu preciso estar na posição que Deus quer para marcar de forma positiva a minha família. Eu tenho que estar na posição que Deus quer. As pessoas da minha família, como eu disse agora há pouco, e eu estendo isso para a sua família, as pessoas que estão ligadas diretamente à nossa família, muitas delas podem depender da maneira que nós vamos sair daqui do culto hoje. Porque há pessoas da nossa família dependendo de como você vai chegar em casa, de como que você vai sair daqui hoje, com essa palavra no teu coração, se ela gerar em você um espírito de responsabilidade, de cumplicidade, de compartilhar com as pessoas da sua família, pode mudar a história deles. Entendemos qual que é o propósito que Deus tem para nós. E dependendo desse entendimento que você tiver no culto de hoje, a minha família, a sua família, ela pode andar em círculos e pode até morrer. Mas se você tiver um entendimento bacana, entendendo a responsabilidade que está sobre mim, que está sobre você, o resultado pode ser outro. Não é só nesse culto, não, todos os cultos. Porque em todos os cultos nós recebemos uma palavra de avivamento, recebemos uma palavra de direcionamento, que pode fazer diferença na minha vida e na vida da minha família. Então é importante que a gente esteja nos cultos com essa expectativa de que Deus está instruindo, Deus está dando palavras que podem mudar um conceito na vida de uma pessoa, na história da vida de uma pessoa e, consequentemente, de toda uma família. Muitos são chamados, mas poucos vão ser lembrados pelas atitudes. Deus deu direção para Moisés para chamar os 12. Mas só a atitude de 2 que são lembrados. A atitude de Josué e Caleb. Os outros foram chamados, mas a atitude deles, com relação ao sucesso, não fizeram nenhuma diferença. A visão que eu tenho da promessa de Deus pode mudar o futuro da minha família. A visão que você tem da promessa de Deus pode mudar o futuro da sua família. A Soninha compartilhou conosco aqui algo com relação a isso. Ela está vendo as coisas acontecerem. É uma promessa que Deus deu. Eu lembro exatamente sobre isso aqui, algum tempo atrás, a Soninha falando sobre isso. Tomou posse. Está vindo devagarinho, está acontecendo, né, Soninha? Devagarinho está acontecendo. Deus está honrando. Pode acontecer uma puxada só todo mundo? Amém, glória a Deus, pode. Mas Deus tem o jeito dele, tem o tempo dele, a maneira dele trabalhar. Então está vindo aos poucos, está lá, Deus está honrando, está abençoando, está ouvindo a oração, está respondendo. E assim vai, amado. O que não pode fazer é parar de acreditar. É desistir daquilo que Deus prometeu. E nós, como pais, como chefe de família, responsável, né, por uma geração, nós precisamos estar atento com muito cuidado com relação àquilo que a gente diz, com aquilo que a gente transmite para os nossos filhos. Precisamos estar atento a todas essas coisas, porque nós é que vamos moldar o caráter, nós que vamos participar dos ensinos na vida dos nossos filhos, porque eles estão de olho em nós. Eles estão atentos àquilo que nós fazemos.
E é uma responsabilidade muito, muito grande. Porque quando chegar o dia que nós não estivermos mais aqui nessa terra, mas a nossa descendência vai estar, ou eles vão avançar ou eles vão desistir. E nós estamos com a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a avançarem, a não desistirem. Essa responsabilidade está sobre nós. No capítulo 14, que nós lemos os 2 versículos, mas o versículo 24, o próprio Deus diz que Caleb, nele, tinha um espírito diferente. E isso é muito importante para quem quer trabalhar a visão de Deus para a família. Precisamos ter em nós também esse espírito diferente. E é uma coisa bacana que a gente observa, que quem faz essa declaração não foi a esposa de Caleb, não foi os amigos de Caleb, não foi o pastor de Caleb, foi o próprio Deus que faz a declaração. Nele há um espírito diferente. Nós precisamos ter um alinhamento tão íntimo, tão próximo com Deus, para que Ele mesmo venha falar a nosso respeito. Ei, André, em você tem um espírito diferente. Gabriel, em você tem um espírito diferente. Olha que coisa linda isso. Mas nós precisamos estar atentos com o poder que uma influência tem. Ela pode influenciar de forma positiva ou de forma negativa. Ela pode fortalecer a sua fé, como ela pode minar a sua fé. Quer saber de uma coisa? Desânimo pega. Sabia? Sabia? Desânimo pega. Sabia, Camilo? Pega? Pega mesmo? Fica perto de uma pessoa desanimada para ver uma coisa. Daqui a pouquinho você está... não vou mais não. Quer saber que outra coisa pega? Murmuração. Murmuração é outra praga. Isso pega mesmo. Mais do que Covid. E a murmuração é o louvor que o diabo quer ouvir, principalmente da boca do crente. Quer saber de uma outra coisa que pega também? Frieza espiritual. Pega muito, irmão Geraldo. Fica perto de alguém que só vem no culto uma vez por semana, ou que vem uma vez por mês, só vem no culto de ceia. Daqui a pouco você está geladinho igual ele. Domingo passado eu lancei um desafio aqui sobre você não comer, nem beber, nem banho tomar no dia que você decidir não vir no culto. Mano. E teve gente que eu acho que aceitou o desafio. Quarta-feira faltou um bocado de gente. Eu só espero que você tenha tido a coragem de não ter comido nada, nem bebido nada, né, coronel? O coronel falou comigo, pastor, eu vou comer, eu vou no culto. Mas ele chegou a pensar que não ia comer. Não é, coronel? Mas Deus foi maior na vida dele. Comeu bem, graças a Deus. Estava aí no culto quarta-feira. Foi macho, um homem suficiente para honrar. E foi corajoso o suficiente para dizer para mim que tinha pensado em não vir. Mas os outros que não vieram, não tiveram coragem, igual o coronel, para poder falar comigo assim, pastor, eu não vim no culto. Mas, eu comi e bem. Eu quero repetir esse desafio para você. Não vou ficar fazendo isso não, mas pensa todos os cultos que você não vier. Fica sem comer. Fica sem beber. Fica sem tomar banho. Para você poder sentir a necessidade desse alimento que você precisa do seu comportamento físico, para que você também possa sentir isso da forma espiritual. Espiritualmente falando, eu preciso. Porque incredulidade também pega, querido. Pega mesmo. E nós tomamos muito cuidado, porque a dúvida se transforma em incredulidade. E a incredulidade pode se transformar em rebeldia.
E rebeldia não agrada a Deus. Porque a incredulidade, ela questiona o caráter de Deus. Quando você não acredita naquilo que Deus prometeu, você está questionando o caráter dele. Porque é a mesma coisa, se eu prometer alguma coisa para o Bombinho prometeu alguma coisa para mim. Se ele não cumprir, estou questionando o caráter dele, e ele o meu. E a gente joga logo isso para Deus. Deus prometeu na sua vida, Diego não cumpriu? Deus não faz isso, não. A incredulidade compromete o caráter de Deus. Muito cuidado. Se você ler o relato dos 10 espias com relação ao que eles viram lá na Terra Prometida, você não vai encontrar em nenhum momento do relatório deles a palavra Deus. Só falar que nós vimos, nós observamos, não vai falar nada de Deus. O relatório deles, esses homens não tinham a palavra Deus. E o relatório negativo se espalhou como uma praga naquele acampamento. O pessoal ficou tudo desesperado. E isso pode acontecer com qualquer um. A influência é como se fosse uma espada de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. E a visão de todos implicou no futuro da família de cada um deles. Você conhece a história, a Bíblia diz que eles foram dizimados. 10 era a maioria que tiveram a visão das circunstâncias. Mas só 2 que tiveram a visão na ótica de Deus, a visão da fé. Aí a gente tem que tomar cuidado com aquela fala, né, que o pessoal diz, a voz do povo é a voz de Deus, né? A maioria está certa. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria tem razão. Se nós pararmos para observar alguns pontos, você vai ver que muitas pessoas que individualmente não têm condição de fazer nada, quando junta com outras pessoas, nada fazem. Não é verdade? Você junta com uma pessoa que não tem condição de fazer nada, daqui a pouco está com 5 pessoas que não vão fazer nada também. Deus não está procurando esse tipo de pessoas. Deus está procurando pessoas que acreditam naquilo que Ele disse e prometeu. No capítulo 14, versículo 36 e 37, há um relato trágico. Ora, quanto aos homens que Moisés mandaram espiar na terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra eles, inflamando a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Olha que fim trágico esses homens. A Bíblia está dizendo que esses 10 tiveram esse fim trágico. Cuidado. Cuidado com as palavras. Porque esses homens tiveram o que eles mesmos queriam. Porque se você observar no versículo 2 do capítulo 13 que a gente leu, está dizendo assim: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido nesse deserto. Eles morreram lá. Não era isso que eles queriam? Antes nós tivéssemos morrido aqui no deserto. Pronto, eles morreram. Eles provaram da própria palavra que haviam dito. E nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós estamos dizendo, com aquilo que nós estamos pensando em reclamar com relação a Deus, pois o maior juízo é deixar que as pessoas consigam o que elas querem. É a vontade permissiva de Deus. Deus até permite que você consiga aquilo que você tanto deseja, está enchendo tanta paciência que Deus vai dar. Mas cuidado, porque você pode ser enganado pela sua própria vontade. Aí o juízo de Deus vem dessa forma. Eles queriam tanto aquilo, eles queriam tanto. Por que nós não morremos aqui nesse deserto? Pronto, morreu. A maneira que muitos desafiam Deus pode provocar a ira dele, sabia? Tem muita gente desafiando Deus. E isso pode provocar a ira de Deus. Mas no versículo 24 a gente vê Deus também honrando a descendência de Calebe. Deus honrando Josué. Mas o meu servo Calebe,
porque nele houve outro espírito, um espírito diferente. Ele perseverou em seguir-me, e introduzirei na terra que ele entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ou seja, garantiu que toda a família de Caleb, assim como a de Josué, também fosse possuidora daquela terra que havia prometido. Aí, como eu disse, o rumo da minha família, da sua família, pode mudar a partir de hoje. Pode mudar a partir do entendimento que nós tivermos aqui. Porque o inimigo, amado, ele toca naquilo que é mais precioso para nós. O que é mais precioso para mim? O que é mais precioso para você? O que é mais precioso para mim? Eu vou dizer por mim, a minha família. O que é mais precioso para você? Tem alguém que concorda comigo? Amém? A nossa família é algo precioso. O diabo ele toca exatamente nessa questão da área da família. Ele não quer qualquer coisa não, querido. Ele quer aquilo que é precioso. Se a sua família é preciosa para você, então fique atento, porque é isso que o diabo quer tocar. Porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Nós somos exemplos dentro de casa. E ainda há tempo. Se alguém, por exemplo, que está aqui hoje, não está com esse foco na família, ainda há tempo para você poder mudar a sua visão. Porque às vezes você tem na sua família um filho que é problemático, alguém que está perturbando. Você tem ali uma situação de saúde que está perturbando você, que está tirando você do foco da visão. Alguém que é desobediente na sua casa, na sua família. Aquele filho que responde, que age com essa falta de educação. São pessoas assim que dependem da nossa visão com relação à nossa família no futuro. Porque se você começar a bater de frente com esses filhos, com essas pessoas da nossa família, nós vamos afastá-los ao invés de aproximar. Essas pessoas dependem da nossa visão que nós temos sobre o futuro da família. Nós temos filhos que precisam estar caminhando conosco. Se você é um pai ou uma mãe que não vem na escola dominical, você acha que o seu filho vai querer vir? Não vai, querido. Não vai. Por isso nós estamos falando aqui hoje, seja fiel à visão que Deus te deu com relação à família. Porque dessa forma nós vamos ver grandes coisas acontecerem na nossa família e na descendência. Vai ficar um legado que nós vamos deixar essa terra, nós vamos morrer, e esse legado vai ficar marcado na vida dos nossos filhos e nós iremos ser responsáveis por isso. Temos que tomar muito cuidado. Nós estamos no mundo. E temos a escolha de olhar para os problemas, para as circunstâncias, ou então nós vamos olhar para a direção de Deus. A proposta está sendo colocada para nós todo instante, a toda hora. Para você desistir, para você parar, para você largar, para você não seguir essa vida. A escolha é nossa. É você que vai decidir olhar para as circunstâncias, para o problema, como foi lá aqueles 10 espias, eles só olharam para os problemas. Eles até mencionaram, não, a terra é bacana, mas não dá nós não. Os homens lá são violentos. Ou você vai optar pela visão de Deus. A história que você tem com Deus é uma história boa? Deus já te livrou de algumas coisas no passado, na sua vida? Sim ou não? Amém. Então a sua história com Deus é boa. Pode confiar que Deus não vai te desamparar na hora que chegar o tempo da fornalha ser aquecida 7 vezes. Ele vai estar lá com você. Porque você tem história com Ele. Tem credibilidade com Ele. Não caia na cilada de ficar dando ouvido para pessoas que estão na esquina, vendo a banda passar. Que não é na esquina, na praça, né? Mas em qualquer lugar a banda passa. Nem passa mais banda, né? A maneira que cada um de nós vamos sair do culto aqui hoje vai implicar diretamente na nossa vida. Vai implicar diretamente na sua família. Vai implicar diretamente na descendência da sua família. Desistir, querido,
não é a atitude mais correta. Eu costumo dizer que é até a atitude mais fácil. Não é verdade? Desistir é a atitude mais fácil. Quando você começa a ver as circunstâncias, os problemas, as pessoas falando, eu vou desistir mesmo. É a atitude mais fácil. A atitude mais fácil é desistir. Mas se você desistir, você pode ter certeza de uma coisa, os seus filhos também vão desistir. Em algum momento no futuro vão desistir, porque vão olhar para você, pai, vão olhar para você, mãe, desistiu. É a atitude mais fácil, vão desistir. E eu estou aqui para dizer para você nessa noite, meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não desista da sua família. Não desista da sua família. Alguns sabem que eu estou passando por um problema difícil na minha família. Mas eu não desisto dela. Eu não desisto da minha família. Quem está em Cristo, desistir não é opção. Não é opção. Eu creio na vontade de Deus sobre nós que somos pais. Eu quero deixar você também ciente dessa decisão. Que você saia daqui hoje também acreditando na vontade de Deus sobre a sua vida, que é pai, que é mãe, que é chefe de família, que tem a responsabilidade de conduzir alguém, que está sob a sua responsabilidade. Eu quero encorajar você a se envolver com a vida dos seus filhos. Se envolva com a vida deles. Não basta você só estar, você precisa andar junto. Andar junto. Os pais devem amar os filhos de forma incondicional, porque assim você vai ganhar o coração deles. Foi isso que eu disse para um dos meus filhos recentemente. Ei, eu te amo de forma incondicional, não concordo com nada do que você está fazendo, mas eu te amo. De forma incondicional. A besteira que você está fazendo não vai mudar a minha maneira, a minha forma de amar você. Eu creio que amar os nossos filhos, nós vamos ganhar o coração deles. Assim abre uma porta para você poder proteger, para você poder disciplinar, para você poder ensinar o que Deus quer. Os nossos filhos precisam ser tratados com respeito. Porque como os pais nós somos responsáveis pelos nossos filhos diante de Deus. Os nossos filhos são a herança que Deus nos deu. E nós somos responsáveis por ele diante de Deus. Não tem como você sair fora. É uma posição de influência. Quer saber de uma coisa? A alma do seu filho, assim como dos meus, tem um valor eterno. E nós não podemos negociar isso. Não perca a oportunidade de deixar um legado para os filhos. Não perca. Não deixe essa oportunidade passar despercebido. Não espere, querido, que outras pessoas assumam a responsabilidade que é sua. Porque é muito comum você ver pais querendo delegar a responsabilidade de ensinar os filhos para outras pessoas. Principalmente as coisas sobre Deus. Tem pais que às vezes trazem a criança na escola dominical, mas não ficam na escola dominical. Tem pais que não trazem as crianças na escola dominical. Amados, é uma responsabilidade muito séria que nós estamos falando aqui. Nós precisamos assumir essa responsabilidade sobre os nossos filhos. Porque você está pensando, quem que vai assumir por você? É uma responsabilidade muito séria, Dani. E tem muitos pais que estão negligenciando essa responsabilidade. Estão deixando, não, deixa meu filho escolher. Você acha que, se agora você não for exemplo para o seu filho trazendo na escola dominical, você acha que quando ele tiver com 15, 16 anos, você acha que vai querer botar o pé aqui dentro? Não vai não, querido. Só se acontecer uma desgraça muito grande. Aí vem arrastando. Vem chorando.
Essa responsabilidade está sobre nós agora. E eu quero, em nome de Jesus, deixar bem claro para você que eu espero que o seu coração esteja cheio de coragem. Você que é pai, você que é mãe, preste atenção aqui numa coisa. O meu desejo é que no final dessa mensagem da noite de hoje, é que o seu coração esteja cheio de coragem, para que você possa conduzir a sua família na presença de Deus. Que o seu coração esteja cheio de coragem, para você ensinar o seu filho que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero desejar que o seu coração esteja muito cheio de coragem, para que você aceite a responsabilidade de prover e proteger a sua família. Que você tenha coragem o suficiente para orar e abençoar os seus filhos. Porque tem pais que nem oram pelos filhos. Você que tem o privilégio ainda de ter o seu filho na sua casa, ore por ele. Ore por eles. Ponha a mão na cabeça deles. Libera uma palavra sobre a vida deles, de coragem, de ensinamento. Hoje eu tive a oportunidade de almoçar com um dos nossos filhos. Vai fazer aniversário agora, terça-feira, não vou poder estar com ele. Eu até falei assim, vamos almoçar hoje junto. Botei a mão na cabeça dele. Quero orar por você. Oro por ele todos os dias. Mas hoje eu tive a oportunidade de orar pessoalmente. Não mora com a gente. Essa semana nós tivemos essa oportunidade, né? De orar também com outros filhos nossos também. Temos que aproveitar as oportunidades para liberar a palavra de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Temos que ter coragem para aceitar essa responsabilidade, que é um privilégio. Amém? Quem é pai aí, tem filho, é um privilégio. E nós temos que ter coragem para assumir essa responsabilidade e fazer a nossa parte como homem de Deus, como mulher de Deus, orar por eles, declarar a bênção de Deus na vida deles. Porque todo homem de bem, aí eu estou dizendo homem no sentido de humanidade, todo o homem de bem quer a bênção de Deus sobre a sua casa. Concorda comigo? Toda pessoa de bem quer a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E aí eu fecho dizendo que hoje nós estamos diante de uma oportunidade de sairmos desse culto declarando aquilo que Josué fez no capítulo 24, versículo 15. Eu e a minha casa, eu e a minha família servimos ao Senhor. Se você levar a sério a palavra que você recebeu hoje nesse culto, você vai sair daqui hoje declarando eu e a minha casa, não vou dizer nem serviremos não, servimos ao Senhor. Porque a fé é você trazer à existência as coisas que não existem. E Ele vai lidar com elas como já existisse. Então eu e a minha casa servimos ao Senhor.